mais uma edição do Em Debate. Ao meu lado, o professor Avelino Zorzo, diretor da Faculdade de Informática da PUC do Rio Grande do Sul. Ele é doutor pela Universidade de Newcastle, na Inglaterra, e integra o grupo de pesquisa de confiabilidade de sistemas da PUC em Porto Alegre. É pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Sistemas Embarcados Críticos e no primeiro workshop do Instituto, realizado na USP São Carlos, teve a missão de coordenar os grupos de trabalho. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, espero poder contribuir nessa entrevista. Professor, um sistema embarcado crítico tem justamente essa nomenclatura porque ele é empregado em missões de risco, e de precisão, em que não pode haver falhas. Como se cria um sistema que seja confiável? Para fazer a criação de um sistema confiável não é muito simples. Existem diversas estratégias, diversas técnicas, e cada uma dessas técnicas é melhor, é melhor para um determinado tipo de aplicação. Tem para lançamento de foguetes, tem para aviões, tem para carros, tem para usina nuclear, mas existe um conjunto de técnicas que a gente vai trabalhar. Então, esse conjunto de técnicas é o que a gente está investigando dentro do Instituto para sistemas que são embarcados. E aí nós vamos ter algumas aplicações específicas que serão o foco do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Como são feitos os testes para os sistemas se tornarem confiáveis? Tem duas partes quando a gente vai trabalhar com sistema confiável. Uma é a questão de testes, como você mencionou, a gente vai tentar eliminar o maior número possível de problemas que ainda estão lá, seja no software, seja no hardware do sistema que vai ser embarcado. Então, tem diversas técnicas também, desde modelos formais que tu pode utilizar para fazer testes, desde testes estatísticos, desde testes chamados teste estrutural, teste de caixa branca, caixa preta. E aí dentro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia que a gente está participando, nós temos algumas equipes que têm um conhecimento muito forte na área de testes, seja aqui na USP de São Carlos, seja na PUC do Rio Grande do Sul, Estadual de Maringá ou outras instituições. Mas o teste ele vai tentar me tirar todos, ou a grande maioria dos problemas que ainda estão lá. Como muitas vezes a gente não consegue eliminar todos os problemas, a gente usa chamadas técnicas de tolerância a falhas. Ou seja, como eu posso ainda fazer com que o meu sistema seja confiável, apesar de existirem falhas lá. E para aí a gente usa as técnicas, por exemplo, de redundância. Tem um sistema que vai atuar, se ele apresentar um problema, tem um outro que seria um sistema redundante que tomaria a conta do sistema como um todo. Ou seja, a gente trabalha tanto com teste, e aí tem diversas formas de fazer, como técnicas também de tolerância a falhas para eventuais problemas que ainda estão dentro do sistema. Para o leigo é como se um sistema atuasse como principal e se houvesse uma falha, um outro entraria... Exatamente. Vamos pensar assim, bem tranquilo. Num avião, se o piloto tem um problema, a gente ainda tem lá o copiloto que pode pousar o avião dentro de um determinado nível de segurança. E isso nós temos em diversos sistemas computacionais existentes no país. Muitos de nós já utilizam. Num banco, se parasse o servidor lá onde está o nosso saldo bancário, não significa que a gente não vai lá conseguir ainda acessar os recursos que a gente tem. Por quê? Porque em banco eles têm muito desses sistemas chamados sistemas de alta disponibilidade. Se um computador falha, tem um outro que vai tomar conta. E aí tu vai conseguir continuar tirando o teu dinheiro lá do banco. De que forma que a PUC do Rio Grande do Sul vai se integrar ao projeto do NCT em sistemas embarcados críticos? Isso. Nós temos diversos grupos, na realidade, da PUC que estão participando dentro do INCT. Tem um grupo de confiabilidade de sistemas, que eu participo, tem um outro professor também, trabalha neste grupo. A gente traz já uma experiência, uma bagagem de projetos que nós realizamos enquanto a gente estava na Europa realizando o doutorado, então a gente já traz essa bagagem. Tem alguns grupos também que trabalham no sentido de desenvolvimento de hardware, e aí como a gente pode fazer o desenvolvimento de hardware de maneira confiável, pessoal trabalhando com visão computacional. Então, a PUC está contribuindo com 3 grupos de trabalho. E um deles é o de confiabilidade de sistemas. E qual é a importância do workshop realizado aqui na USP São Carlos para o desenvolvimento das atividades do Instituto em sistemas embarcados críticos? O workshop ele é um momento onde todos os componentes dessa grande rede que está se formando se conhecem. Nós temos pessoas dentro desse instituto
que são de diversas partes do país, do Amazonas, né, lá de Manaus até Porto Alegre. Então, para essas pessoas conversarem, muitas vezes a gente usa internet, usa telefone, coisas do gênero. Mas é importante a gente sentar em volta numa mesa, e aí o workshop provê essa possibilidade, onde cada um define quais são as suas atividades, cada um assume os compromissos, para que a gente chegue no final desse ano, para que a gente chegue no final dos projetos e tenha um resultado efetivo e que a gente consiga levar para a indústria. Por isso que o workshop também ele era importante, porque houveram apresentações da própria indústria. O que a gente pretende dentro do INCT é fazer todo o processo de inovação, ou seja, desde a pesquisa que se realiza na universidade até chegar e colocar essa pesquisa em um produto que vai ser comercializado no mercado por uma dessas empresas que devem ser as parceiras. E aí nós fechamos todo o ciclo de inovação, é bom para o país, é bom para a academia, é bom para a indústria, é bom para a sociedade, é bom para todo mundo. Quais são as principais propostas que foram acertadas aqui no workshop, somente para este ano de 2009? Tá. Um dos principais objetivos desse workshop era fazer com que todo o grupo, né, esses diversos pesquisadores, mais de uma centena de pesquisadores, todos olhassem para a mesma direção. Cada grupo, cada pesquisador tem uma expertise muito grande. Então, o grande objetivo do workshop era fazer todo mundo olhando na mesma direção, né, todo mundo fazendo esforço na mesma direção. Se nós conseguirmos fazer com que essas mais de uma centena de pesquisadores olhem para a mesma direção, provavelmente dentro do INCT nós vamos acabar tendo diversos produtos intermediários, nós vamos acabar tendo possibilidades de capacitação de pessoal, possibilidade de geração de novas empresas, possibilidade de geração de emprego, aumentos aí na arrecadação lá para o governo, ou seja, cria um ciclo virtuoso fantástico. Qual é a importância, né, da transferência de tecnologia para as empresas, de que forma isso será feito, né? Quais são os modelos de parcerias que podem ser trabalhados? Esse eu acho que é uma das grandes contribuições da PUC, né? Nós temos lá na PUC há cerca de 10 anos já um processo de trabalho com a indústria muito forte. Nós temos um parque tecnológico dentro da PUC, chamado Tecnopuc, onde nós temos grandes empresas. E a relação com a empresa, ela é uma relação que a academia não conhecia, né? Então a academia está construindo isso. Hoje na academia, há um tempo atrás, na academia, se fazia muita pesquisa, né? E se gerava um paper, se gerava um artigo. E aquele paper ficava ali, né? Enquanto a ideia de todo esse processo de inovação é pegar esse paper agora, esse artigo científico, e mostrar para a indústria. Veja, aqui tem uma possibilidade. Claro que não vão ser poucos que a gente vai conseguir chegar lá no final e transformar em produto. Mas aqueles que transformarem em produto, o que vai acontecer? Que nem eu já disse anteriormente. A indústria vai ter que acabar contratando pessoas para fazer a geração desse produto, né? Então vai ter mais gente com emprego, a sociedade vai estar beneficiada, o governo vai estar beneficiado, e como academia a gente espera que todo esse resultado também reflita de volta para a própria academia, para continuar as pesquisas, né? Mostrando que o que se faz de pesquisa no país tem valor agregado, que reverte para a sociedade. E como se deve lidar com a questão da propriedade intelectual, com as patentes? Esse é um dos aspectos mais complicados nesse processo como um todo, né? Que as universidades, principalmente, eu acho que estão começando a entender um pouquinho melhor. Existe um fórum no Brasil que discute as questões de propriedade intelectual, né? E diversas universidades, mais de uma centena de universidades participam desse fórum. A indústria é muito forte nas questões de propriedade intelectual, porque se nós quisermos desenvolver algo para a indústria, a gente já vai ter que definir de antemão onde vai ficar a propriedade, né, do que está sendo desenvolvido. O pesquisador, no final, tem que ser beneficiado, a indústria tem que ser beneficiada, né, a universidade tem que ser beneficiada. Então, criar esse ambiente para discutir as questões de propriedade intelectual é um dos aspectos críticos dentro de qualquer pesquisa que é realizada. E aí existem diversos modelos. Cada instituição tem o seu modelo. Dentro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Sistemas Embarcados Críticos, nós vamos criar um modelo, né, para ser aplicado e ser trabalhado dentro dessas diversas instituições com a indústria. De que forma que o INCT vai contribuir com a solução de questões de impacto social? Como que
o cidadão comum vai sentir a atuação ao longo do tempo do Instituto? Essa é uma questão que a gente vem discutindo bastante também, né? Porque não adianta nós fazermos pesquisas se a gente não tem uma aplicabilidade na sociedade. Então, dois dos aspectos que nós estamos discutindo bastante, eu vou usar como exemplo, um é as aeronaves não tripuladas, né? Que podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações no Brasil, seja para a agricultura, seja para a segurança e defesa do país, né? Então, aeronaves que poderão sobrevoar em locais de perigo, né, sem colocar em risco a vida de pessoas. Então, o Instituto tende a trabalhar nessa situação. E mesmo outras situações que a gente também estava discutindo em carros, por exemplo, veículos autônomos, né, ou que tragam alguma questão em termos de auxílio no momento que você está dirigindo um carro, né. Se você dorme no volante, o carro reage, vê que você está saindo da pista, tenta te dar um aviso, ou seja, são situações reais que podem ajudar bastante a vida do cidadão comum na sociedade. Ok, professor Avelino Zorzo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço esse momento. O debate termina aqui, mas você pode acompanhar as outras edições do programa na internet. Até mais.